Quando falas em estrada, estamos a falar de terreno um pouco tudo, irregular, montanhoso, plano, ou tens tendência a pedalar mais plano, em montanha? É um bocado de tudo, Ok. mas asfalto, ou seja, faço estrada não gravel nem BTT. Já agora em que região? Ali no Porto? Se calhar o mais comum é basicamente Freixo até entre os rios, que vai ali pelo Douro. Conheço. É N108? Máxima duração de treino, 2 horas. Estas 2 horas é indoor ou é...? Indoor. É? Ok. Tudo indoor. Ir à rua, se for à rua, faço 5, mas... É isso. Com que regularidade? Ou é aqui que isso acontece? Muito esporadicamente? 3 vezes ao ano. Ok, pronto. Fui ao Grande Fundo do Douro e tinha ido antes. Grande Fundo, mesmo Grande Fundo, então presumo. Sim. Okay. Para ir é para ir, é para fazer o grande, não é? Utilizas massagem, fazes mais algum tipo, por exemplo, aquele... Não sei se tens rolo para fazer libertação miofascial. Eu devia fazer, mas não ando a fazer. Ando a fazer... É o que eu ouço aqui mais. Eu devia fazer, mas... Eu antes fazia, mas agora, bem, não tenho feito e, portanto, faço para aí a média de 2 semanas e meia, faço massagem. Ok. Diz-me uma coisa, em termos de treino de força e condicionamento, o que é que tu costumas fazer? Trabalhas mobilidade, flexibilidade? Alguma, sim, mas até o que eu faço muito, tento reforçar muito a parte de core, com pranchas, de todo tipo de pranchas e feitios, mas faço algumas flexões também para reforçar a parte um bocadinho da upper body, não é ótimo para ciclismo, mas pronto. Faço muito também lombar. Nunca é mau uma pessoa conseguir fazer flexões, porque se não fizer... É isso. Tem que ter um nível mínimo de funcionalidade. É isso. Faço muito também parte lombar, com tipo os super-homens e afins. Faço alguns agachamentos, ou seja... Mas fazer crunches ou coisas do género? Faço, bastantes, sim. Crunch, muito abdominal também, sim. Tu devias fazer também um reforcinho muscular. Eu não faço nada disso. Zero. Há uma coisa que por acaso poderia ser interessante, que é, nós lá no Cycling District temos uma in-body, sabes, as máquinas as balanças de bioimpedância. Sim. E a in-body que nós temos também avalia concentrações de massa gorda e massa magra. Sim. E faz segmentar, ou seja, tronco, braço esquerdo, braço direito, perna esquerda. Sim. Não sei se é relevante a informação. E temos massa magra e massa gorda. Se tu vires, há uma discrepância, de facto. Sim. Mesmo na perna. Direita, mesmo na perna. Diz-me que eu sou equilibrado aqui. Isso é sempre bom. Há alguma coisa a dizer que uma pessoa é equilibrada. É verdade. Não é? Vamos passar ali, vamos fazer alguns exercícios, lunge, squat, peso morto, para avaliar como é que são os padrões de movimento fora da bicicleta, porque muitos destes mecanismos de produção de força depois refletem-se na bicicleta. Vamos passar à parte do estudo depois do complexo podal, tudo que seja relacionado a medidas, comprimento, largura, altura e comprimento do arco plantar. Vamos verificar se existe pronação, supinação e de que forma é que isso depois tem que ser corrigido também na interface entre o colite e o sapato. Depois vamos passar para a bicicleta. Depois na bicicleta vamos te pedir a pedalar na tua posição como está, sem efetuar nenhuma alteração, colocar os sensores de mapeamento de pressão no sling, nos pés, os sensores de captação de movimento articular e depois disso sim, vamos começar a proceder à análise dos resultados todos, vamos-te explicar que alterações vão ser feitas e o porquê, a recomendação também em termos de tamanho e modelo de quadro ou geometria, componentes também, que componentes seriam mais adequados às tuas características. Prevenir ao máximo lesões futuras, ou pelo menos solucionar aquilo que temos aqui em termos de queixas, fazer com que tu pedales com o maior conforto possível, e também se conseguimos tirar aqui o máximo de rendimento e de partido possível de uma posição mais aerodinâmica, de uma posição que em termos de rendimento possa potenciar mais esse aspecto, também vamos fazer isso.
Olha, coloca-te aqui virado para mim, com os pés aqui, exatamente. Agora vais relaxar. Não dá 30. Tenho que trabalhar mais. Vai fazer o mesmo. Relaxar. O gêmeo direito um bocadinho mais desenvolvido que o esquerdo. É? Mas de resto não há grandes diferenças? Não, não. Pelo menos em termos de perímetros, não. Um bocado mais de arco plantar do que aqui. Este pé tem mais... Este calcanhar está mais rodado para dentro. Tem mais pronação este pé. Notas mais facilidade a rolar para um lado que para o outro? Se quiseres olhar para trás consegues, mas do lado esquerdo não consegues rodar tanto. Sabes que essa zona também é associada muito ao stress psicossomático, ou seja, tudo o que seja trabalho e etc, vem tudo para aqui, para esta zona. É isso. E stress associado a isso. Fazer o oposto, com o braço esquerdo. Parece semelhante em termos de amplitude. Há alguma diferença em termos de facilidade? Não senti neste exercício em concreto. Ok. Agora passar aqui o braço por baixo e tentar chegar com a mão o mais acima possível aqui no pescoço. Ok, podes trocar. Aqui já há uma diferença. Pois, o outro nem sequer não consegues colocar a mesma inclinação. Nem consigo dobrar quase tanto. É uma Sim, zona neste caso, aquilo que eu estou a tentar perceber é o grau de flexibilidade da mobilidade e também se existem assimetrias. Por tudo que sejam assimetrias, depois na bicicleta, como a bicicleta é um equipamento perfeitamente simétrico, vai-se refletir e vai haver em algumas compensações. Vamos colocar a barra só para ver aqui a tua capacidade de rotação da anca. Às vezes as pessoas pensam que a flexibilidade do ciclismo é tentar ir com a barra, ou com a barra não, com o corpo abaixo e fazer este movimento. Isto não é flexibilidade, porque nós não queremos um corpo ou um tronco na bicicleta completamente dobrado aqui na zona vertebral. Aquilo que se quer é que tu sejas capaz de rodar na anca e fazer este movimento, ou seja, manter as costas direitas, e a ideia é tentar perceber, colocando aqui a barra em contacto com o sacro, aqui na zona entre as omoplatas e aqui na nuca, tentar fazer um movimento quase semelhante em termos de perna do peso morto, em que tu fazes só este movimento, flexes ligeiramente o joelho e vens abaixo, ou seja, rodas a anca ao mesmo tempo que desces, tentar manter aqui os pontos em contacto. Vai haver uma altura em que tu vais um bocadinho mais abaixo e que a barra vai começar a sair. Quero só tentar perceber qual é que é aqui o teu grau máximo de rotação aqui na anca. Aqui já fugiu. Eu aqui já estou tipo, a esforçar imenso. O quê? Isquiotibial? Isquiotibial. Ok. Mais de um lado que do outro? Não, está a sentir dos dois, mas está a forçar. Ou seja, posso voltar a tentar, mas está a sentir mesmo muito. Significa que se calhar tem pouca flexibilidade, não é? Sim. Tudo que seja trabalhar o estiramento e o alongamento aqui das fibras da parte do isquiotibial é muito bom e tem muitas boas repercussões para aquilo que é ciclismo. Aquilo que vai acontecer é que tu vais rodar a tua anca, vais sentar no chão e vais rodar a tua anca e depois só tens esta margem para chegar às manetes. Caso contrário, se tu tivesse maior rotação, tu eras capaz de fazer isto e podíamos estar a jogar com as manetes numa posição ou a distância entre o sling e a parte das manetes podia ser maior, tínhamos uma maior amplitude. Neste caso, às vezes há pessoas... aerodinâmica, não é? Sim, e aquilo que acontece é, colocam a mão nas manetes e depois começam a fazer isto logo, nas costas, ou seja, a começar a colocar a curvatura. Isso, com o tempo, vai começar a doer tudo, sim. Não é? Pronto, por isso, uma coisa que deverias, ou não sei se costumas fazer, peso morto, não mencionaste nos exercícios. Tem sido muito raro fazer, Mas é um exercício que tem muito boa aplicação depois aqui na parte do ciclismo, a parte posterior da coxa, porque, por exemplo, o quadríceps já é um músculo que nós no ciclismo já amassamos muito. E no indoor, então, ainda mais, porque a tendência é a questão de ter a bicicleta com o sling mais para a frente e mais alto, coloca muita atenção e muito mais sobrecarga nos quadríceps e o posterior da coxa e o glúteo. Se o sentes a trabalhar, se calhar é só naqueles momentos em que fazes para fazer um sprint em que puxas da massa muscular toda, por caso contrário vai ser muito o quadríceps e é preciso dar um bocadinho de equilíbrio e tentar reforçar muito aqui a parte posterior. Agora, quero que vai ver aqui a parte articular a parte escapular. Vais agarrar, vais tentar perceber, vais agarrar aqui a barra e vais tentar passar a barra por trás e tentar perceber qual é que é a distância mínima que tu consegues, passando a barra para trás e fazer este movimento. A camisa tive que apertada, mas pronto, não para ter isto na gravação. Tentar começar aqui e depois ir progressivamente para baixo para ver qual é que é o momento em que tu começas eu consigo com ela toda aberta. Pois, é isso. Por isso é que eu digo para... Esta... Não?
Estou a fazer alguma coisa mal, é só aquele porque... cotovelo já começou a dobrar, a refletir ligeiramente. Vou tentar só garantir que está todo esticado. Refletiu? Não, agora não. Se calhar falta de técnica, mas bem, vou tentar, se calhar. Ui, já foi muito ambicioso. É muito? Pois. Ok. Um pouquinho. Aí, já senti... Não quero que se parta nada, mas já foi. eu Pois, agora- é daquele lado, do lado direito, do lado onde tinhas mais dificuldade em fazer este movimento, também Pois. nota-se que tens menos amplitude aí nesse ombro. Completamente. Eu também. Principalmente... Estava bem esse teste. O Augusto vai chegar a casa, vai buscar a vassoura lá de casa. Calcanhar à esquerda, ali encostado. Desculpa. Tentar encostar aqui também. Ok. Exatamente. Está bem encostado o calcanhar? Tá. Ok. É um arco, diria intermédio e alto, 25 mm no navicular. O que também temos comprimento, às vezes há pessoas que têm um bocadinho mais de arco e ao ter mais arco tem um menor comprimento nesse pé Pois, do que no outro. percebo. No teu caso até é muito semelhante. Este sapato não é propriamente muito rígido aqui na lateral e pode abarcar um bocadinho mais de largura, porque é sempre um bocado mais maleável, poderia ser um sapato, se calhar, ligeiramente mais largo aqui na zona do antepé. Passamos já para a bicicleta. Queres calças sapatilhas já? Não, que eu vou colocar aí os sensores só, está bem? Perfeito, claro. Agora coloca. Exatamente, já estás na posição, esta perna em baixo. Isto vai ser tipo quase um treino ou vai ser só... É assim, eu vou ter que replicar aqui alguma intensidade, algum esforço, sim. Não vai ser maravilha. algo... Tudo bem. Porque senão... É só gestão de expectativas. Não, porque senão depois também não tem aplicação nenhuma na realidade daquilo que tu fazes. Eu não posso estar aqui com uma intensidade nem demasiado baixa, nem demasiado alta. Está paulatinamente... Exato. Este é 42 centro da manete, ou seja, podias acomodar bem uma redução de 4 cm para 38, por exemplo. Um 36 também, porque aquilo que se quer é a distância entre centro a centro da manete ser o equivalente à distância entre acrómios. Os teus acrómios medem 37, estás ali entre 36 e 38. Se fores um atleta que, maioritariamente, em subida, por exemplo, esteja sentado, o 36 se calhar seria o ideal, porque consegues estar mais alinhado em termos do ombro, cotovelo e o pulso, e depois em termos aerodinâmicos, a rolar também consegues tirar melhor partido. Se, por outro lado, a subir, costumas sair fora do sling, e não porque o sling te é desconfortável, mas sim porque para produzir força tu precisas de sair fora mais do sling com mais regularidade, aí sim já convém se calhar ir para um 38. Porquê? Tens um bocadinho mais de alavanca e tu consegues exercer um bocadinho mais de força e oscilar mais o guiador por baixo de ti quando estás a aplicar força. Pronto, Eu devia estar a tirar notas ou... Não, eu depois envio isto tudo. Ok, obrigado. Este guiador tem um reach, ou seja, uma distância aqui do centro desta zona aqui, de onde tu agarras, ao centro da manete de 100 mm. 100 mm já é excessivo. Para retificar a questão do reach do guiador, não posso fazer grande coisa. Eu podia trazer a manete mais para ti, mas aí já vais chegar com a manete numa posição em que não é ergonómica nem neutra, porque vais ter a manete muito para ti, tu vais colocar a mão de cima e vais estar obrigado a rolar o pulso neste sentido. A falta de capacidade que tens em alcançar a parte das manetes de forma confortável ou de forma mais natural vem muito de uma distância demasiado grande entre este centro de apoio aqui nas manetes e o sling neste momento. O que é que tu contribui para isto tudo é o offset aqui do espigão, ou seja, se tiveres um espigão com um offset demasiado excessivo, traz-te o sling mais para trás, vai-te aumentar a distância aqui para a frente. O top tube, o avanço
e aqui o ritmo do guiador. Por isso, esta medida aqui também tem muita influência neste cômputo geral aqui do alcance da bicicleta. Por isso é que também existe aqui, para além da configuração do sling, uma dificuldade acrescida em chegar aqui às manetes de forma confortável. Relativamente aqui à parte do movimento dos joelhos, que vem muito da estabilidade, ou às vezes falta dela, nos pés e ou na anca, o joelho vem neste sentido para fora desta linha, o que não é muito normal, ou seja, o teu joelho, ao invés de estar, ou aquilo que está a acontecer é, tu tens tanta pronação que o teu joelho está a fazer este movimento para fora, e existe aqui alguns indícios de que precisamos de corrigir aquela questão que nós vimos aqui, que tu tens o calcanhar rolado para dentro mais do lado esquerdo, que pode estar a contribuir para este movimento anormal do joelho, e também provavelmente falta de suporte do arco plantar. Não tendo suporte do arco plantar, cada vez que tu aplicas força, o arco colapsando, o joelho depois vai imediatamente na direção desse colapso, ou seja, se não havendo suporte, tu aplicas força, o pé faz pronação e depois o joelho vai para dentro, e quando retiras carga na fase de supinação, o joelho vai para fora. E isso normalmente vê-se muito, um movimento excessivo na diagonal, quando não existe suporte no arco plantar e quando também é necessário fazer essa correção no calcanhar. Pronto. Em termos de parte lateral, uma coisa que se nota é, tu, neste momento, para manteres o alinhamento, algum alinhamento no tronco vertebral, não consegues alcançar as manetes, quando tens que recuar, porque senão vais começar aqui, e o teu mecanismo de compensação é começar a colocar os ombros em protração, ou seja, para a frente, e a começar a dobrar aqui na cervical. A ideia é tentar que nós, no final dos ajustes, consigamos ter uma posição em que, se conseguir estar nas manetes com o tronco neutro, ótimo. A ideia é mesmo essa. Curvado, não é? Sim, o sim. neutro é tipo Neutro é alinhado, sim. É tentar, por exemplo, se traçasse uma linha daqui da orelha aqui à zona da lombar, ela ficasse basicamente alinhada. Em termos de mapeamento de pressão, por exemplo, nos pés, existe aqui uma diferença em termos de pressão. Existe mais pressão localizada do lado direito, provavelmente. É assim, o sensor de mapeamento de pressão também registra a pressão. Se houver muita pressão ou compressão, ou o pé a bater na lateral, ele também registra. Por isso eu não sei até que ponto, por exemplo, nesse metatarso, no primeiro, existe aí mais contacto na lateral aqui do sapato, porque isso também fica aqui registado. Uma coisa que se nota é que existe aqui realmente o sapato mais estreito em termos de comprimento, e porque existe aqui contacto na região dos dedos. Suporte e arco plantar também ajudaria, porque redistribuía a pressão aqui para uma zona mais posterior e evitava isto. De pressão, desculpa, ou achas que poderei estar a fazer mais potência até na perna direita? A usar mais a perna... Também, sim. Ou seja, também mais pressão significa que estás a exercer mais força com a perna direita ou com a perna esquerda, sim. A pressão vem realmente da força que estás a exercer. Se tens uma maior força, a mesma força, se tiveres a mesma área, mas se tiveres a exercer mais força, vai aparecer com maior pressão aqui do lado direito. Por isso, sim, também pode ser. Mas existe também alguma instabilidade, ou seja, provavelmente iremos ter que corrigir aqui algumas questões na parte de suporte plantar e na parte de calcanhar. Principalmente temos aqui esta pronação, temos aqui aquele movimento no joelho esquerdo que também não está famoso, está um bocadinho desalinhado, e existem aqui correções que têm que ser feitas aí na parte podal para retificar isso. Na parte de sling também temos aqui algumas coisas que também já eram expectáveis, tendo em conta aquilo que estás a pedalar já quase no teu limite em termos de alcance, e já tens um mecanismo de compensação em que já estás na ponta do sling para conseguir estar com as mãos só nesta zona, ou seja, realmente em termos de alcance estás demasiado esticado na bicicleta, porque uma das compensações que já tiveste foi, em vez de estar sentado numa região mais posterior ou mais neutra do sling, que é o centro, já estás na ponta. E com muita pressão aqui nesta zona... aquilo que eu estava a dizer, que pedalo mais à frente sim, no sling. sim. Já estás aqui, com muita pressão aqui na zona da frente, e temos aqui uma torção, ou seja, já tens aqui o centro de pressão já está enviesado. A ideia, o normal ou o ótimo é ter a pressão distribuída aqui do lado esquerdo e do lado direito, com o centro de pressão horizontal assim, que significa que a mesma pressão está a ser alocada do lado esquerdo e do lado direito, mas também de forma simétrica, em que estás a solicitar as duas áreas no mesmo, as duas regiões no mesmo sítio. Neste caso, estás a recortar mais aqui a zona frontal do lado direito e um bocadinho mais a zona posterior aqui do lado esquerdo, ou seja, a tua bacia está um bocadinho enrolada neste sentido. Para tu veres, a pedalar, a questão de teres a anca
direita mais à frente do que do lado esquerdo. Pois. Eu coloquei ali a régua e Sim, nota-se sim. que realmente aqui este glúteo está mais avançado que este. Nota, sim. E de lado, uma coisa que se nota é o glúteo esquerdo está sempre mais visível, do lado direito está sempre mais visível e o direito está mais avançado. Tens realmente esta configuração está-te a provocar esta rotação da anca para o lado direito. Pronto. Ok. Alguma dúvida, alguma questão para já? Não. Pronto, Já agora vou focando. começar a fazer aí ajustes e a-te pedir para tirares então aí as pulseiras eletrónicas e está mais para fora do que para dentro, ou seja, está-te a obrigar a pedalar assim, que é Ok. coisa que não sei, usas estes sapatos também na Kicker? Uso. Ok. Por exemplo, este não é aquele que fixa totalmente, Não. mas, por exemplo, já que estamos a falar de Os meus outros eram ir cinzentos. buscar, pronto, já estamos a falar de ir buscar tudo, no ideal, por exemplo, no indoor, seria teres um setup em que te fixasse ao máximo o pé. Pois, Ali tens que ir buscar tudo. é por acaso. Só que a esses são questão os é- pretos, não é? Sim, são. Só que a questão é, para isso, tens de ter o clipe mesmo na posição certa. Pois, porque não pode. ele não dá folga nenhuma. Neste aqui, por exemplo, está numa posição incorreta, mas provavelmente a folga que tem dá para colocar o calcanhar ligeiramente para dentro e tu se Exato. calhar não tens problemas. Mas perdes muito porque como ele está, tu a Porque pedalares oscila, provavelmente não é? faz isto. Claro, Sim. e perde-se E força. perde-se, sim, perde-se. E principalmente esforços com mais intensidade e menos duração ainda se perde consideravelmente, sim. Mas Tem que é uma comprar questão coisa de... dessas, não é? Isso É realmente relativamente ajuda. barato e não é nada... E acho que toda a gente devia ter uma ferramenta destas, que é só colocar aqui o clipe e depois, no teu caso, tinhas como é que o calcanhar assim. Ou seja, seja, o não está calcanhar... no meio. Um bocadinho para dentro e tu olhas aqui e vês que o pé realmente tem o calcanhar ligeiramente para dentro e o antepé está neutro. E é assim que normalmente a maior parte das pessoas deve ter. Há pessoas que têm necessidades específicas, têm o teu calcanhar mais para dentro, outras têm o calcanhar mais para Como é fora. que, por exemplo, isso que tem um ajuste tanto Sim. para a esquerda, ou seja, isto roda assim, como Sim. é que tu vês onde é que o clite natural está? Ou seja, desculpa, usar esta ferramenta, Sim. ou seja, como é que eu aqui colocava ali o clite e via logo isto está alinhado ou está desalinhado? Por Porque exemplo, ele o oscila. clipe tem posição, tem para a frente e tem para trás, não é? Aham. Aquilo que eu te disse é, existe muito poucas contrapartidas em recuar o clipe ao máximo do sapato, por isso é sempre colocá-lo ao máximo para trás. Ok. Para os lados, para as laterais, só justifica, por exemplo, no teu caso não justifica, mas imaginemos que tínhamos uma pessoa muito estreita de anca e com os joelhos muito para dentro dos pés. Aquilo que é preciso fazer nestes casos é trazer os pés mais juntos, que é para alinhar. E neste caso tem que se colocar o clite o mais para fora possível. É um quadro contraintuitivo, mas é para fora, que é para juntar os pés. Ou então casos em pessoas que pedalam assim, com os joelhos para fora e com os pés muito para dentro, aí precisam de ter uma maior abertura e é preciso de colocar o clito mais para dentro possível no sapato. No teu caso, como é um intermédio, colocas no meio, ou seja, o máximo para trás e no meio, fixas ligeiramente, que é só para ele não ficar solto, e depois aí sim, colocas aqui, e aqui dás o ajuste da orientação, do ângulo. Ou seja, agora aqui vês onde é que colocas o calcanhar. Eu vou pôr ligeiramente para dentro, ou seja, que é para ter, sei lá, o calcanhar, neste sapato por ali, está não é? bem indicado, Pois. com a margem aqui de 1 centímetro. E depois aí vamos refinar mediante aquilo que tu vais sentindo na bicicleta. Ok. Olha, Diogo, vais para já sem sensores, só Ok. colocar-te na bicicleta para lá como Bora. está, para vermos aqui o efeito de algumas alterações. Está um bocadinho mais atrás que o normal. Por Pois isso é por isso. Eu nem estava a apanhar. É, mas pronto. Mas está bem mais atrás. Está, consideravelmente, quase 1 centímetro. As alterações mais radicais foram a questão da posição dos clites e a inclinação do selim, provavelmente. Inclinação do selim? A inclinação do selim, sim. Ah, também inclinaste? Sim. Inclinei menos, ou seja, estava com a ponta para cima, pois, coloquei certo, mais certo. nivelado à frente. Claro, percebo. É aquilo que estavas a criticar no início. Obviamente a orientação das manetes coloquei-as mais para dentro. Pronto. Sim, eu estava a ver porque acho que nunca andei assim com manetes tão para dentro e é giro. Até visualmente.
Mas é engraçado. Isto é certamente percepção, mas lá está de hábito. Eu sinto que estou com uma amplitude muito mais reduzida no pedalar. No joelho? Amplitude em termos de Imagina, quê? desculpa, na pedalada, Sim. eu se calhar estou mais habituado a fazer uma volta mais longa e aplicar mais Sim, pressão. ok. E aqui sinto sempre que estou um bocadinho com o joelho mais dobrado. Sim, é isso, é isso que eu estava a referir. Estás um Exato. bocado mais baixo em termos de sling, é normal que sintas o Exato. joelho um bocadinho mais na tua direção, porque tu estás mais baixo. E não há perdas de potência aqui por ele, lá está, ter menos amplitude. O que acontecia antes era os tais pontos mortos, era tu perdias a potência, perdia era a potência por ter aí. amplitude mais. Pois, ok, boa. Um sling pode estar... É mais fácil ter um sling alto demais do que baixo demais. Porque para estar baixo demais e o atleta ter problemas é preciso estar mesmo muito baixo. Para estar alto demais, basta 3 milímetros que o corpo começa a criar compensações, a ter assimetrias, a produção de força começa a não ser tão uniforme e tão fluida como antes e causa muitos problemas. Nós temos logo uma percepção imediata do sling mais baixo ou mais alto, é logo imediato, pois. porque os músculos começam logo a trabalhar de uma forma diferente. É isso. E é preciso alguma habituação. E é normalmente o último sintoma do bike fit que desaparece quando estás adaptado, é a questão da altura de sling. Que eu não sinto é tanta necessidade de estar tão à frente no sling. Ok, Obviamente, pronto. mas já sinto apoiado muito mais atrás. Ok. Uma diferença absurda. Agora vamos sair agora. Se eu precisar de baixar mais um bocadinho o sling, Claro. o que vai acontecer é a perna veio-te um bocadinho mais cá acima e às vezes podes começar a compensar a abrir ligeiramente o joelho e isso realmente justificas um cranco mais curto. E aqui a questão de colocar mais pressão aqui no quinto metatarso, principalmente no teu pé direito, convinha, porque tu estás a exercer muita pressão aqui na zona do primeiro, neste caso é aqui nesta zona aquela pressão que tínhamos, que era para distribuí-la mais para uma zona aqui central, porque ao retirá-la daqui vai se distribuir melhor aqui pela zona do restante dos dedos. A pensar numa palmilha, no teu caso seria uma palmilha destas, e depois eventuais correções em termos daquilo que eu te falei, de calcanhar, de colocar um bocadinho mais de supinação ou pronação, só mesmo se calhar depois de colocando a palmilha, introduzindo e vendo um mapeamento de pressão, ajustar e depois aí em concordância aquilo que seria necessário em termos de cunhas. Por isso, eu gostava de testar a palmilha contigo, perceber como é que, ou a diferença que tu sentes com a palmilha dentro do sapato e depois mesmo em termos de mapeamento de pressão, ver quais é que são os resultados. Recomendação de sapatos, deixa cá ver. Os sapatos Shimano não são conhecidos por ter muito suporte aqui na zona do arco plantar. Há outras marcas que têm, a Lake, por exemplo, esta é um deles. Há outras marcas que têm mais curvatura aqui na zona do arco plantar, obviamente a sola de carbono. Certo. Estamos a falar de algo que em termos de transferência de potência ou da eficiência energética em termos biomecânicos tem muito efeito, porque a diferença entre uma sola de carbono e uma sola de termoplástico é que, para já, tu precisas de maior espessura na sola de termoplástico para dar a mesma rigidez, ou seja, para não existir torção cada vez que tu aplicas força. E a sola de carbono permite distribuir melhor a força que está a ser transmitida para o eixo do pedal. Por isso aqui estamos a falar de algo que, em termos de rendimento, por exemplo, pode também trazer aqui muitos benefícios. Por exemplo, estas palmilhas não mencionei, mas uma vez adaptada às palmilhas, por exemplo, este tipo de palmilhas, há mesmo estudos publicados em que, em termos de watts, estamos a falar às vezes de ganhos de 7 a 10 watts só com a adaptação às palmilhas, ou seja, ainda é significativo, pronto, Claro, porque a rigidez que dá e o suporte minimiza tudo o que sejam movimentos do pé para o lado e só estás a pedalar e a contribuir com o movimento para a pedalada. Depois posso dar algumas recomendações, tendo em conta o teu pedido de pé, eu também reuni as informações todas e depois podemos fazer podemos ver essa questão depois quando quiseres. Mas para já, em termos de palmilhas, eu pelo menos testava as palmilhas só para ver aí essa diferença, porque é algo mais crítico para estabilizar o pé do que propriamente o sapato. Nos pés, nós temos agora, em termos de diferença, comparativamente àquilo que tínhamos inicialmente, a pressão aqui do lado direito ficou consideravelmente reduzida, ou não temos agora pressão na zona dos dedos, ou seja, realmente tínhamos aí alguma pressão na zona dos dedos porque o clito também estava à frente, e o clito à frente estava a colocar pressão nessa zona. Neste momento já não tens pressão nenhuma à frente, estás sentado. Senti que estava
Pronto. Às vezes recuava um bocadinho, mas Sim. é o normal, não é? Pronto, ou seja, neste momento não estás a compensar tanto, neste momento reduziste quase 3 cm na forma como estavas sentado no sling. E aquilo que disse, o que eu queria era ter pressão, ou o que se pretende é sempre ter pressão igual no lado esquerdo e do lado direito, que neste momento temos, e o centro de pressão o mais horizontal possível. Ainda existe aqui uma obliquidade, não tão acentuada como neste caso, mas ainda é por causa de a bicicleta ainda estar ali um bocadinho comprida demais para ti. Até foi uma alteração ainda considerável e significativa de clites, altura de sling, recuo e avanço, mas aí já foi mais por uma questão de alcance, de reach, e inclinação, mas tendo em conta que temos estas condicionantes todas, já ficou uma imagem muito melhor que a que tínhamos inicialmente. Sim, Claro, pronto. exato. Mesmo em termos de pontos mortos, até te posso mostrar só aqui a imagem. Tínhamos antes uns valores muito significativos, Eu agora já lembro-me, está estava tipo 17 Pronto, aí. agora é praticamente residual. É uma questão agora, se me perguntasse o que é que este 0.7 vem, provavelmente adaptação. Ainda não estás adaptado à posição, ainda te falta aqui tempo de exposição à posição, por isso não tem nada a ver em termos de pontos mortos, não estás a fazer aquela flexão pontar que fazias no pé direito, que era aquilo que existia, para compensar. Neste momento é uma questão mesmo de não estares inteirado na posição, e é uma questão de depois treinar dar esse estímulo para depois esta parte da otimização ficar completa. Mas pronto, temos aqui obviamente algumas questões que Perfeito. carecem depois de serem vistas na compra depois da tua bicicleta, mas para isso também estamos aqui para te dar as recomendações que precisares, está bem? Maravilha. Se há uma dúvida, está... Não, eu fui colocando, obviamente. Pronto. Tudo perfeito. Parece-me tudo incrível. Fez tudo já? Ok.